gravação se iniciou, então agora oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de redes de computadores. Na semana passada, nós terminamos de ver sobre meios de transmissão, né? Então aí durante 2 semanas, na primeira eu falei com vocês um pouco sobre meios de transmissão cabeados, então nós vimos sobre cabo coaxial, par trançado, rede elétrica e fibra ótica. Lembrando que dentro dos meios de transmissão cabeados nós ainda temos essa divisão, né? Os meios de transmissão cabeados metálicos e não metálicos. Os metálicos são aqueles que transmitem a codificação, né, da informação do sinal via corrente elétrica. Então, dentro dessa categoria, a gente tem o cabo coaxial, o par trançado e a rede elétrica. E temos os meios de transmissão não cabeados, não metálicos, que no caso, aí no nosso dia a dia, o que se enquadra é a fibra ótica, que utiliza fios de vidro ou plástico para fazer transmissão de pulsos luminosos. Então, a informação é codificada através de pulsos luminosos, tá? Na semana passada, nós vimos sobre os meios de transmissão não cabeados, que são aqueles que se utilizam do ar, né, para a transmissão dos sinais, e a codificação do sinal é feito via ondas eletromagnéticas. E a gente tem uma série de categorias e de tecnologias, vimos algumas, né, como o infravermelho, o Bluetooth, Wi-Fi, ondas, micro-ondas, dentro das transmissões de rádio nós vimos enlaces terrestres, enlace de satélite, aí tem uma série de categorias, a gente viu as mais comuns, né? E a gente viu também, para fazer uma complementação, porque tinha meios de transmissão não cabeados principalmente, que a gente ia precisar dessa categoria, a gente viu a classificação das redes quanto à abrangência, né, quanto à área que elas abrangem. Então, dentro daquela classificação, nós vimos que as redes podem ser nomeadas como PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN e SAN, né? PAN de personal, então são as redes pessoais, Personal Area Network, são aquelas redes que alcançam ali de alguns centímetros, né, até 5, 10 metros. Dentro dessa classificação, a tecnologia de transmissão sem fio mais comum que a gente tem é o Bluetooth. Depois nós vimos que as LAN são redes locais. Hoje em dia a gente faz uma divisão em LAN e WLAN. LAN de local, né, Local Area Network, e WLAN de Wireless Local Area Network. Então, são redes locais, as duas têm a mesma abrangência, que vai ali de uma residência até um prédio, né, uma fábrica, um escritório, alguma coisa assim. E a diferença da LAN e do WLAN é que na LAN a gente tem uma rede cabeada, normalmente feita com par trançado, e na WLAN a gente vai ter a utilização aí de transmissões sem fio, sendo a mais comum a Wi-Fi. MAN são as redes metropolitanas, né, Metropolitan Area Networks, são aquelas redes que abrangem até o alcance de uma cidade. E depois a gente tem as WANs, que são as wide, tá? Nesse caso de WAN, o W não é de wireless, é de Wide Area Network, são redes de grande abrangência, cuja maior representação que nós temos é a própria internet, que tem abrangência mundial, né? Mas se a gente pensar em redes de alcance continental, a gente já tem aí uma WAN. E uma categoria ali específica, né, a parte que são as SANs, as Storage Area Networks, que são as redes entre equipamentos de armazenamento, tá? Storage, né, são equipamentos específicos para fazer armazenamento de grande quantidade de dados. E nós temos protocolos e tecnologias específicas também para conectar esse tipo de equipamento formando essas SANs, tá? Então, dando continuidade agora, nós vamos falar nessa aula de hoje sobre topologias físicas e alguns equipamentos de rede. Então, veja que a gente está indo da infraestrutura da rede para cima,
né? Nós vimos os tipos de meios de transmissão que a gente pode conectar os equipamentos que estão numa rede, vimos algumas tecnologias e agora, nessa aula de hoje, nós vamos ver as topologias físicas, tá? O que são topologias? É o arranjo dos equipamentos. Eu tenho os equipamentos, que a gente vai ver mais para o final dessa aula mesmo. Tem os equipamentos, eles são conectados via algum meio de transmissão. E como que eu organizo, né? Como que eu monto a organização física, a interconexão física desses equipamentos na rede? Então, dependendo da forma como a gente faz isso, a gente vai ter a classificação das topologias. E as topologias, elas também estão bastante ligadas com o tipo de meio de transmissão que a gente usa, tá? Conforme eu for falando deles aqui, eu vou entrando em maiores detalhes. Tudo bem até agora? Alguma dúvida, alguma pergunta? Para quem não estava nas aulas passadas, está tudo gravado. Os vídeos já estão disponíveis lá no Moodle, né? Eu subi eles para o YouTube. E na semana passada eu dividi o vídeo, né, em duas partes. Na primeira parte eu fiz a demonstração de alguns meios de transmissão cabeados que eu tenho, né? Alguns par trançados diferentes, alguns conectores de par trançado, né? O RJ45, alguns diferentes que eu tenho, principalmente de uso industrial, algumas fibras óticas que eu tinha, então tem um vídeo disso e depois tem outro vídeo falando dos meios de transmissão não cabeados, ok? Tudo bem? Tudo tranquilo. Muito bem, então, iniciando a nossa aula de hoje, eu estou pensando talvez até em fazer essa aula em 2 vídeos também, porque assim eu divido por assunto, não fica um vídeo tão comprido. Vou falar sobre as topologias e depois, quando for falar de equipamentos, eu faço um vídeo separado. O que vocês acham? Vocês acham que tá melhor assim? Eu acho melhor. Tá, então eu vou fazer isso, tá? Essa primeira parte, esse primeiro vídeo, eu vou falar sobre as topologias e aí depois, quando eu for falar dos equipamentos de rede, eu faço um segundo vídeo. Então, vamos lá. O que são as topologias físicas, né? Como eu já dei uma prévia aqui, a topologia física tem as topologias lógicas também, tá? Tem a topologia física, que é como fisicamente os equipamentos estão interligados, né? Existem ali os enlaces físicos entre os equipamentos com a interligação usando o meio de transmissão, mas tem a forma como a informação se propaga nessa rede. E aí a gente pode ter uma topologia lógica que seja diferente da física, tudo bem? Então, o que eu vou falar agora para vocês aqui é de topologia física, você olhando a organização dos equipamentos na rede, como que a gente classifica, tá? Então, a gente vai ver ali os caminhos físicos, né, que a informação faz, como ela faz para sair, porque aqui, lembrando sempre da nossa classificação mais básica do que seja uma rede. São 2 ou mais equipamentos interligados, trocando informações. Então, se eles estão trocando informações, alguém está enviando alguma coisa para alguém, tá? Então, essa informação vai sair da origem e chegar até um destino. Então, como que isso acontece dentro dessa topologia, dentro dessa interligação, tá? A topologia de uma rede, a última frase ali, muitas vezes caracteriza o seu tipo. Seu tipo é que meios de transmissão, que tecnologias que eu vou utilizar, a eficiência dessa rede e a velocidade. Então, tudo isso está muito interligado. A primeira topologia que eu estou mostrando aqui para vocês é a topologia mesh ou malha. Esse tipo de topologia, neste tipo de topologia, né, todos os equipamentos estão interconectados entre si. Aí eu vou tentar usar o meu brinquedinho aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Então, vamos supor aqui, cadê uma pontinha, né, que eu tenho aqui um computador, aqui eu tenho outro computador, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Quando eu falo da topologia mesh, eu tenho uma conexão deste com este, deste com este, deste com este, deste com este. Uma hora eu vou ficar boa nisso, pode deixar. Aqui e aqui.
Parece uma criança. A mesa, Felipe, estava treinando hoje, eu vou ficar melhor. Para escrever, depois quando a gente for ver endereçamento IP, números eu já tô craque, mas que é muito estranho eu olhar para a tela do computador, né, e a mão tá aqui, eu tenho que ver a bolinha onde é que tá, mas eu vou dominar isso aqui, pode deixar. Então, isso aqui é um exemplo de tecnologia, de topologia mesh, tá? Este equipamento aqui, ele tem uma conexão com todos os outros três. Este aqui também tem uma conexão com todos os outros três. Este aqui se conecta diretamente com os outros três. E este aqui se conecta diretamente com os outros três. Então, todos eles estão interligados entre si, tá? Aqui eu tenho mais equipamentos, né? É legal porque ele funciona com mouse também, a caneta da mesa, mas beleza, vou deixar aqui senão fico confusa. Então, o que acontece nesse tipo de topologia, tá? É uma topologia que possui alta disponibilidade. O que quer dizer isso? Eu tenho vários caminhos que a informação pode fazer. Então, voltando aqui, né, no meu desenho maravilhoso, Picasso ficaria invejoso disso, né? Se por um acaso eu tiver algum problema aqui nessa conexão, esse equipamento aqui ainda consegue se conectar com esse aqui por outros caminhos, né? A informação pode vir por aqui não, né? Por aqui, ele pode fazer, é mais ou menos a ideia que a gente tem dentro do TCP/IP em rotas, né? Eu posso fazer uma rota diferente porque eu tenho vários caminhos. Então, isso faz com que essa rede ela tenha uma alta disponibilidade. Em compensação, para redes cabeadas, essa rede é meio inviável, tá? A não ser que seja uma rede muito pequena. Porque o que acontece? A quantidade de cabos, né? Se eu estiver falando de uma rede cabeada, tá? Vamos lá, vamos zerar isso aqui. Né, vamos pensar de novo. Eu tenho aqui 4 equipamentos. Se eu pensar numa rede cabeada, a quantidade de placas, né, pensando em cada equipamento específico, vamos pensar nesse aqui, a quantidade de placas, interfaces de rede e de cabos que eu preciso ter nesse equipamento é N menos 1. Então, se eu tenho 4 equipamentos, eu preciso ter 3 interfaces de redes saindo 3 cabos daqui, né? Um para esse equipamento aqui, outro para esse equipamento aqui e outro para esse equipamento aqui. A mesma coisa para os outros. Cada equipamento aqui, ele tem uma conexão com outros 3, uma rede de 4 nós, tá? Se eu pensar aqui, pensar nos laboratórios lá do Instituto, nós temos lá 21 equipamentos em cada laboratório, né? Eu precisaria... Ó, tá saindo bonitinho quase. De 20 placas de rede para sair 20 cabos par trançado de cada equipamento para se conectar com os outros. Então, conforme essa rede aumenta de tamanho, conforme eu aumento a quantidade de equipamentos nessa rede, a coisa começa a ficar inviável. Uma rede pequena, até que dá, mas numa rede maior, não. Então, apesar de ser uma rede com alta disponibilidade, com alta confiabilidade, né? O que vai ser a confiabilidade nas redes? Fugiu a palavra aqui, mas é o quanto ela consegue resistir a problemas, vamos colocar assim, né? Então, nesse tipo de rede, como eu falei, se eu tiver problema em uma conexão, a rede toda continua funcionando, porque eu tenho outros caminhos que a informação pode fazer. Então, ela tem alta disponibilidade e alta confiabilidade. Ela não vai parar toda por um problema pequeno, ou ela não tem uma coisa que a gente chama de ponto único de falha, né? Que são aquelas redes em que se um equipamento parar, a rede inteira para. A gente vai ver que tem algumas topologias onde isso acontece. Mas para redes cabeadas é inviável. Compensação, a gente consegue encontrar esse tipo de topologia em rede sem fio. Porque quando eu falo em rede sem fio, eu não dependo de fiação, né, de cabeamento para passar, então eu não preciso ter uma interface de rede diferente para cada conexão. Eu posso ter uma placa de rede sem fio e ela estar conectada a vários outros equipamentos. A gente viu, quando falamos de tecnologia Wi-Fi na semana passada, que eu posso colocar uma placa de rede Wi-Fi na configuração ad hoc e
e ter ali outros 4, 5, 10, 15 notebooks ou computadores de mesa com placas de rede sem fio, todos configurados como ad hoc, eles conseguem todos se conectar. Quando eles fazem isso sem utilizar um access point, eu estou fazendo uma conexão do tipo mesh. Então, é uma topologia que a gente consegue encontrar na vida real em redes sem fio, mas em redes cabeadas é bastante difícil, a não ser que seja uma rede muito pequena, entre 2, 3 equipamentos. Se for 2, a gente vai estar falando, na verdade, numa rede ponto a ponto, né? Mas ali 3, 4 equipamentos já fica complicado. Tudo bem? Vou achar que vocês dormiram. Escreve no chat, pelo menos. Tudo bem, professor? Opa, Ok, tudo bem, professor? entendemos Ok. tudo. Muito bem, Entendemos muito tudo. obrigada. Fico feliz. Professora, Oi, posso perguntar? pode. Quem que está perguntando? Que É eu o não consigo. Laura. Tá, Laura, que aqui no celular eu não consigo ver quem está falando. Diga. Assim como todas as outras para trás, a 5G pode ser considerada mesh ou não? A 5G que você fala de telefonia celular? Isso, porque um. Ó, veja bem, quando eu falo de 5G, eu estou falando de tecnologia de conexão celular, estação, rádio base. Mas Tá? então Então, não posso considerar que ela não, faz uma mesh. não, porque você não está conectando os celulares diretamente com uma rede independente. Eles têm um ponto central de conexão. Entendeu? Os celulares que estão naquela área de abrangência da célula, eles se conectam na torre. Então, a torre funciona como se fosse um access point. Ela faz a centralização. Mas um exemplo de mesh, por exemplo, hoje tem esses kitzinho aí que está cada vez ficando mais comum e menos caro, mas ainda é caro, né? Que eles fazem a conexão entre eles, né? Fazem o link ali no 5 GHz e esse é o Ah, mesh. tá, o 5, calma lá, o 5G que você está falando, então, é a banda de conexão. Não, então, você falou, descartou, deixa eu pôr o fone O certinho. 5G eu estava pensando em tecnologia 5G de celular. Não, então, você já descartou a 5G da quinta Tá, geração de telefonia celular. é, Mas os kitzinhos de mesh agora, para resolver aí um problema de abrangência, que tem ali 2, 3, né? TP-Link, D-Link, esses equipamentos, que eles fazem o link, né? Entre eles e estão interligados. Aí, se você movimenta pela casa, ele faz a troca de acordo com o não, gerenciamento. continua sendo uma topologia, né, um tipo de infraestrutura, é uma conexão com infraestrutura, Wi-Fi. Quando você tem o access point na jogada, o que você está falando aí é você ter um repetidor. Isso, mas é que dá o nome, inclusive está vindo nos roteadores como mesh. É porque ele faz uma conexão dele do access point central, né, que é o cliente. Eles são repetidores, né? Mas eles controlam ali da É que o que ele deve propagação. falar é que ele deve fazer, se você tiver mais de um repetidor e um access point central, ele deve fazer uma rede entre eles ali, né? Entre os access Sim. points. Mas não é um mesh porque eles estão todos conectados, mas aqui os computadores que estão, computador, celular, né, notebook, tudo que tiver nessa rede, não estão conectados diretamente entre si, estão conversando com os access points ou com os repetidores. Então, continua tendo um ponto central de conexão. E assim, um exemplo de mesh. Uma rede ad hoc. Tá usando Essa é um mesh. a ad hoc é mesh. Que coisa, hein? Eu fiz ad hoc com placa PCI, que eu não tinha dinheiro para comprar roteador. Olha Então, que tempos que vivemos, hein, professor? dá para se fazer. Seria as conexões ponto a ponto que a gente faz com o par trançado, né? Dá para fazer na placa de rede sem fio, mas daí você não tem limite, como você não tem uma interface de rede só, porque na ponta a ponto com o par trançado, você só consegue conectar uma placa de rede de um computador com uma placa de rede de outro. Então, você faz um ponto a ponto. Se você não Entendi. Então esse conceito aí de mesh é mais comercial, não é uma coisa que enquadra na topologia. Hoje em dia, na prática, usando
dificilmente a gente vai encontrar. Você vai montar em casa que seja que você vai montar, você vai colocar um access point central, até porque ele vai ser necessário para fazer a conexão da tua rede local interna, da tua residência, com a rede externa, que é a rede do provedor. Então, além de access point, ele vai estar fazendo o papel de um roteador, normalmente, né? Às vezes. Uhum. Beleza. Switch até. Então, você tem que ter esse equipamento central. Mas, havendo a necessidade, dá para a gente ter uma rede ali interna entre vários equipamentos, sem precisar ter esse equipamento central. Tá bom, eu vou ver aqui novamente os slides. Juan, nesse caso que o Lauro falou, tá? Eu tenho um mesh entre eles ali, e não é entre roteadores, é entre access points. Entre roteadores que você está falando, é roteadores mesmo, em infraestrutura de internet? É que eu tenho que saber o que vocês estão chamando de roteadores, né? Daqui a pouco, na segunda parte da aula, quando a gente for falar de equipamentos de rede, vocês vão diferenciar de verdade o que é um access point do que é um roteador, e vocês nunca mais vão chamar as coisas pelo nome errado. Tá, nessa situação que o Lauro falou, é quando a gente tem um access point central, a gente tem os repetidores, né? Quando a gente tem pontos em que o sinal não chega de forma tão potente, então a gente coloca ali no meio do caminho um equipamentinho que é um repetidor. Aí esses repetidores, se eu tiver vários, né, eles, bem que eu preciso ver, que eu nunca vi mais de um repetidor, como é que, fisicamente falando, as ondas, como é que eles se comunicam, porque eu acredito ainda, eu não sei se tem a comunicação de repetidor com repetidor, ou se é só repetidor com access point, porque se for só repetidor com access point, também não é mesh. Eu tenho uma estrela. Então tem que ver como é que os trens se comunicam aí. Beleza? Então, é um tipo novo que lançaram, chamam de mesh. Então, não, pode até ser, entendeu? Que também exista. Se existir a comunicação ali de um repetidor para outro repetidor e dos repetidores com access point, aí tudo bem, eu posso chamar de mesh. Ah, então tá certo. Então é um mesh também, professor. Ele é total flex, então. Total flex, os dois ao mesmo tempo. Se tiver a comunicação entre os repetidores também e deles com o access point central, aí eu posso chamar de mesh, sim. Quem tiver problema aí, ó, é só comprar, tá barato. 1.197, 1 em 3. Olha, se levar em consideração que eu precisei de um repetidor só aqui em casa e paguei 50 no Mercado Livre. Mas esses aí tem que colocar o pessoal que mora ali no világio ali, San Remo, né, professor? Aí tem que enfiar esses aí mesmo. Tudo bem, né? Se tiver dinheiro sobrando aí, beleza. Mas vamos lá. Próxima topologia, barramento, tá? O que acontece na topologia barramento? Vamos lá, fazer a minha ilustração aqui. Preciso treinar, gente. Luana, professora, esses roteadores que estão em casa um dia são mais switches. Na verdade, eles são mais access points, tá? A gente vai chegar neles quando a gente for falar aqui de equipamentos de rede. Eles podem ter várias funcionalidades, tá? Mas a principal no equipamento Wi-Fi de uma rede é ser um rádio, tá? É ser um access point. Ele é um ponto central de acesso que vai transmitir e receber o sinal, tá? Ele pode também ter a funcionalidade de um switch, ele pode ter também a funcionalidade de um roteador. Tá, mas aí em situações específicas, a funcionalidade central e principal dele é ser um access point, tá? Então vamos lá, o que acontece no barramento? Quando eu falo em topologia barramento, eu tenho um meio de transmissão compartilhado, deixa eu colocar ele um pouquinho mais grosso aqui, que é para destacar. Aqui a gente se sente uma criança no jardim da infância de novo, cara. Foi tentando desenhar uma casinha, né? E aí, neste meio de transmissão compartilhado, eu tenho a conexão
dos equipamentos da rede, tá? O que acontece aqui? Quais as características do barramento? É esse meio de transmissão compartilhado. Todos os equipamentos estão conectados neste meio de transmissão. Então, se eu tenho aqui, vamos chamar esse computador de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3, este aqui de 4. Se eu tenho o computador 1 querendo enviar uma informação, né, uma mensagem para o computador 4, ele vai jogar esta informação aqui no meio de transmissão compartilhado. Nossa Senhora, que seto horrível, né? E essa informação vai caminhar por este meio. E todo mundo vai receber essa informação, né? Cada vez que algo estiver no meio compartilhado, todo mundo fica sendo notificado, todo mundo sabe. E aí, por exemplo, o equipamento 2 recebe essa mensagem e fala, bom, o destinatário dessa mensagem é o equipamento 4, sou eu? Não, descarta. O equipamento 3 vai receber essa mensagem também, vai falar, o destinatário dessa mensagem é o equipamento 4, sou eu? Não, eu sou o 3, descarta. Até que o 4 também vai receber e vai falar, o destinatário dessa mensagem é o equipamento 4, eu sou o equipamento 4? Sou, então eu pego essa mensagem e decodifico ela, né, e vou fazer o tratamento todo. Então, é isso que acontece quando eu tenho um barramento. Então, é isso que a gente tem aqui. É um meio, né, compartilhado e todo mundo está conectado. Então, a principal característica do barramento é que eles compartilham o mesmo meio de transmissão. É uma rede barata, fácil de montar, sem centralizador. Ela não tem um equipamento central na rede. Difícil de dar manutenção. Quem que a gente tem com essas características, né? Que meio de transmissão que a gente tinha, cuja topologia característica era o barramento? Era o cabo coaxial. Tá? Quando a gente tinha as redes com cabo coaxial, o tipo de topologia que a gente tinha era essa, era o barramento. É uma rede difícil de dar manutenção, porque lá atrás, não sei se vocês lembram, 2 aulas atrás, quando eu comentei sobre o cabo coaxial, eu falei das redes, que eram redes que era difícil de se trabalhar, a manutenção, tanto física, né, fazer os conectores era bastante trabalhoso, mas também, se eu tivesse uma placa de rede que parasse, um computador que parasse, a rede inteira parava. E aí a gente tinha que ir máquina por máquina, se não fosse algo tão óbvio, né? Se tivesse queimado a placa de rede, por exemplo, ela tivesse com algum problema, eu tinha que ir de equipamento em equipamento até descobrir quem que estava com problema para poder resolver e a rede toda voltar a funcionar, tá? Então, o barramento, além deste problema de manutenção, é um tipo de rede também que não é muito segura, né? Mas na época nem se pensava muito nisso, a gente vai falar disso de novo quando a gente for falar de equipamento, de hub, porque o hub é um equipamento que simula um barramento. Então, uma das questões é esta também. Se todo mundo recebe as mensagens, né? Se todo mundo recebe as informações, eu posso ter algum equipamento mal intencionado, na verdade não o equipamento, mas aquelas pessoas que fazem uso do equipamento, que vão passar a decodificar, né, a trabalhar com as mensagens que elas não eram destinatárias, tá? Mas, falando de topologia física, o barramento se caracteriza por isso. Eu tenho um meio de transmissão compartilhado, então, todo mundo joga as informações no barramento, todo mundo recebe, aquele que for o destinatário captura a mensagem e trabalha com ela, tá? Existem protocolos de acesso ao meio específicos para esses tipos de topologia. Então, o CDMA, CDMA-CD, são todos protocolos para quando a gente tem meios de transmissão compartilhados. Porque o que acontece? Se eu tenho aqui o equipamento 1 quer mandar uma mensagem e o 2 também quer mandar uma mensagem. Se os dois jogam a informação ao mesmo tempo no meio compartilhado, isso é um sinal elétrico. Os sinais vão se chocar dentro do meio e vão se perder. Então, a gente tem o que a gente chama de colisão. A gente tem uma colisão aqui de dados e os dados se perdem. Então, para quando a gente tem meio de transmissão compartilhado, nós temos alguns protocolos específicos que antes, né, que o equipamento utiliza para antes de enviar a informação para o meio compartilhado, checar se esse meio está sendo utilizado, que é o CDMA.
eu não vou lembrar agora da sigla em inglês, tá? E o CMA, CDMA, CD, o CD é de Collision Detection, que ele faz a detecção, né, caso, porque pode acontecer, de mesmo ele fazendo, se esses dois também querem enviar alguma coisa, e os dois, rede celular também usa, Luana, porque o meio de transmissão é o ar, e o ar é um meio de transmissão compartilhado. Então, nessa Eu, situação, eu ia fazer essa pergunta que a Luana fez. sim, é o mesmo Porque eu CDMA. lembro que teve versões de celular que era CDMA. Sim, quando a gente for ver, deixa eu só ver aqui o significado, que eu não vou lembrar. E eu ia perguntar, como tudo na vida tem uma vantagem e uma desvantagem, Tudo na vida. qual que seria a vantagem de ter uma rede Code dessa? Division Multiple Access, tá? Então, eu tenho um acesso múltiplo, né? Eu tenho vários acessos ao mesmo meio, tá? Então, eu tenho que fazer Mas essa checagem. se ela está enquadrada aí nessa topologia, Não, não é um ela... barramento. Ah, não é? Não, não é um barramento. É que tem um meio compartilhado também, mas não é um barramento. Ah, entendi. É que lá, quando a gente está falando da rede sem fio, né, a gente vai ver isso mais detalhadamente em redes 2. Mas a questão é o meio que é o ar. Então tem que fazer alguma forma ali de fazer essa divisão entre todo mundo que está querendo utilizar, porque se eu tenho vários pontos também emitindo sinais contrários, eles podem chegar a se anular, tá? Mas o Oi. professor, como a CDMA, por exemplo, ela passava por esse problema? Uhum. Tanto Ó, que depois uma evolução do CDMA é o CDMA-CD, né? CDMA CD. O CSMA, perdão, CSMA, mas tem o CDMA também, que é o Carrier Sense Multiple Access, que também é de múltiplo acesso, né? Mas aqui a gente faz uma detecção do sinal no meio compartilhado. E o CD é de Collision Detection, que é fazer a detecção da colisão, caso haja essa colisão dos sinais e eles se anulem, né? Ou perca a informação. Que legal. Então, voltando aqui, hoje em dia a gente não tem mais as redes de cabo coaxial, né? A gente foi fazendo a migração disso para o par trançado, mas quando tínhamos, essa era a topologia física utilizada nessas redes, tá? Difícil. Não, aqui. A próxima topologia é uma que a gente encontra mais facilmente hoje em dia, que é a topologia em anel. Como o nome já sugere, né, eu tenho aqui equipamentos. Vamos ver, esse aqui vai ser mais difícil sair bonitinho, mas a gente tenta. Eu tenho vários equipamentos e vou fazendo a conexão neles de forma que eu tenha um anel. Pode ser fechado ou aberto, mas o mais comum é que ele seja fechado. Uau! Vocês não têm inveja dos dotes artísticos da professora? Então, nesse tipo de topologia, a informação, né, ela também trafega entre todos os equipamentos, tá? Ela normalmente tem um sentido, pode ser o horário ou anti-horário, e tanto faz. E aí, se eu tenho aqui um equipamento, vamos numerá-los de novo. 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho o equipamento 1 querendo enviar uma mensagem para o equipamento 4, ele joga essa informação aqui no meio de transmissão e cada equipamento vai recebendo e repassando. Quem for o destinatário captura e trabalha com essa mensagem, mas repassa ela até ela voltar para o destinatário, tá? Para o emissor, perdão, para a origem dessa informação. Então, ele sabe que a informação rodou o anel inteiro, então chegou em quem devia. Esse tipo de topologia aqui é bastante comum quando eu falo em fibra
ótica. Tem um botão que eu estou apertando aqui na caneta, não sei o que ele faz. Quando eu tenho, por exemplo, onde eu trabalhava antes no centro universitário, nós tínhamos uma área física muito grande, semelhante ao que a gente tem ali na Unifev, eu não sei como é que chama aquele campus ali que tem logo atrás do instituto, né, que é maior, ele tem uma área física bem grande. É isso aí mesmo, professor. É norte ali, é o campus norte? É o norte, cidade universitária. Isso, então, era bastante semelhante ao que a gente tinha lá em Lins. E aí, o que a gente fez? A gente passou um anel de fibra por uma área central ali, pegando vários pontos estratégicos do campus, e depois de lá a gente saía com outros tipos de rede, que a gente vai ver que essa topologia também tem um nome, né? Mas a gente fez um anel central no campus de fibra ótica, para ser mais rápido, né, para comportar uma quantidade de dados maior, para ser uma espinha dorsal, era um backbone mesmo ali do nosso campus, tá? Então, essa topologia em anel é bastante comum quando a gente fala em fibra ótica. Por a gente ter essa situação em que todo mundo está ali interconectado, uma forma de organizar o envio das mensagens é o uso de um token, tá? Então, a gente tem um token de controle. Então, antes de acontecer essa situação que eu falei aqui, o equipamento 1 quer se comunicar com o equipamento 4, antes de ele colocar a informação no meio de transmissão, ele joga primeiro o token, né? Ele recebe, o token é uma mensagenzinha que fica rodando o anel o tempo inteiro, passa por todos os equipamentos. Então, quando o token chega aqui no equipamento 1, ele vê se o token está marcado como livre, né? Se estiver marcado como livre, quer dizer que ninguém está mandando nada para ninguém. Então, a primeira coisa que ele faz é pegar essa mensagem, que é o token, e marcar o token como ocupado. E colocar o token primeiro no anel. E aí ele manda, quando o equipamento 2 receber esse token marcado como ocupado, ele já sabe que ele não pode colocar nenhuma mensagem na rede, porque alguém já está enviando. Então, o equipamento 1 manda o token marcado e depois manda a mensagem. O token vai passando por todo mundo até voltar para ele, assim como a mensagem, e quando o token retornar para ele, ele desmarca o token e deixa o token livre de novo e novamente repassa. Então, o token é uma informação que fica rodando o tempo inteiro nessa rede. Se a rede estiver enviando alguma informação, se algum equipamento estiver enviando alguma coisa, esse token está marcado como ocupado. Se ele estiver marcado como livre, alguém quiser enviar, pega o token, marca como ocupado e repassa isso, tá? Então, o controle de quem pode, né, se pode ser enviado alguma coisa ou não naquele momento é dado pelo token. Como eu falei, é bastante comum aqui na fibra ótica, né? E antigamente, com as tecnologias mais antigas, se um equipamento parasse, né? Falei que a gente pode ter aqui um sentido de transmissão. Se eu estiver falando aqui no sentido, por exemplo, anti-horário, né? A informação vai rodar aqui, sempre nesse sentido. Então, se por um acaso o equipamento 5 parasse, a rede parava, né? Porque eu perdi aqui o fechamento desta rede. As informações chegavam aqui, empacavam, o token nunca retornava para cá, as mensagens nunca retornavam para o emissor, então essa rede parava de funcionar. Hoje em dia, isso não acontece mais, tá? Os equipamentos, eles já vêm com uma tecnologia que, caso, né, por exemplo, esse equipamento 5 aqui pare, ou um lance aqui, né, seja rompido, eles conseguem, os próprios equipamentos conseguem detectar isso e já invertem o sentido da comunicação. Então, ela vem até aqui e depois ela retorna, tá? E aí a rede não para, porque tanto o token quanto as mensagens, a não ser que eu tenha um outro rompimento da fibra aqui, eu vou ficar com 2 lances separados aqui, e aí eu só consigo comunicar esses 3 equipamentos aqui, esses 3 aqui de cima, né? Mas se eu tiver um lance aqui só rompido, ou um equipamento só que pare, a rede como um todo continua a funcionar. Tudo bem? Tudo bem, professora, mas eu teria perguntas, mas farei no final.
Só o Juan colocou ali. No caso, a velocidade do último nó vai ficar mais lenta do que a primeira? Não entendi, Juan. No caso aqui do anel? E quem que estava querendo perguntar? Pode perguntar já, ou não cabe a pergunta agora. Não, pode ser que enrole, eu posso perguntar? Tá. Deixa eu só ver o que o Juan colocou ali. Não, depois eu pergunto, professor. Porque o caminho até os 6 é mais... Juan de Deus, você tá... O meu desenho ali está encanando... Ou eu ainda não entendi sua pergunta. Calma lá, deixa eu ler de novo. O tique e o teco hoje estão lento, tá? Caso a velocidade do último nó, que é o 5, vai ficar mais lenta do que a primeira, porque o caminho até o 6, é o 6, é verdade, é o 6, aquele ali é mais longo do que até o 2. Você está falando no caso 6 e 1 e 1 se romper. Eu tenho um caminho maior, Juan, mas se eu estiver falando de uma rede tipo a que eu estava dando exemplo, que era do centro universitário lá, essa velocidade de transmissão é a velocidade da luz, né? Então, você nem sente isso. A gente só começa a sentir esse tipo de coisa quando eu falo de velocidade, de distâncias muito grandes. Como eu falei na aula passada da transmissão do enlace de satélite, né? Principalmente se eu estiver falando de satélite lá, o geoestacionário, que é 36 mil quilômetros. Então, são 72 mil quilômetros para a informação percorrer o caminho. Mas se eu estiver falando ali até de quilômetros, é imperceptível essa diferença, tá? Beleza. Então, esse aqui é o anel. É bom que a gente não tem que apagar a lousa, gostei disso. A próxima topologia aqui é a mais comum de vocês encontrarem no dia a dia para trabalhar, tá? Que é a topologia em estrela, tá? Nesse tipo de topologia tem um dispositivo, um centralizador da rede, né? Um dispositivo central, nossa, concentrador. Se um equipamento parar, não para a rede inteira, a não ser que seja esse dispositivo concentrador, tá? E a característica dessa rede é uma rede muito fácil de dar manutenção e de incluir dispositivos. A gente vai depender só da capacidade desse dispositivo central. E nessa rede a gente tem aquilo que eu falei, que é o ponto único de falha, que é o concentrador, que é esse ponto central da rede. Se ele parar, a rede toda para. Então, quando eu falo em topologia física em estrela, eu estou falando de, normalmente, par trançado e switches, né? Então, eu tenho aqui, eu tenho um switch, que a gente vai ver fotinho dele depois. Aí ele tem aqui as portas, né, que é o lugarzinho onde eu vou conectar os RJ45, que vão ligados nele nos computadores. E quando a gente compra um switch, ele tem uma certa capacidade, né? Então eu compro ali um switch de 4 portas, de 8 portas, 12 portas, 16 portas, 24 portas, 48 portas. Aí depende do que eu preciso. Então, nem sei um switch de quantas portas que eu fiz. Mas a capacidade de conexão dessa minha rede, né, de quantidade de equipamentos que eu consigo conectar, vai depender desse equipamento central, desse centralizador, que é o switch, tá? Então, se eu tenho um switch de 24 portas, eu fico ali restrita até no máximo 24 equipamentos. Eu posso cascatear, posso ligar um equipamento no outro, mas aí vai entrando em outras questões, né? E por que eu chamo dessa topologia em estrela? Porque o desenho que a gente costuma fazer é isso aqui, né? Eu tenho... Nossa, eu continuo apertando um botão aqui que eu não sei porque faz. Daqui a pouco eu desligo o computador. Né? Saem os cabos daqui. Uau! Vamos pensar que na ponta de cada cabo desse eu tenho um computador. Tô gostando de brincar com isso. Então, não se parece uma estrela? Não, mas se a gente fizer um esquema mais genérico, né, que é este aqui,
que é um equipamento central com os outros equipamentos conectados a ele, a gente pode extrapolar isso aqui para uma estrela. Então, este equipamento central aqui, esse centralizador da rede, é o switch. E no caso da topologia em estrela, ele é o nosso ponto único de falha, tá? Então, a confiabilidade de uma rede com topologia em estrela depende da confiabilidade deste equipamento aqui, né? E esta confiabilidade se dá por uma série de coisas. Se dá pela qualidade, quando a gente adquire um equipamento, costuma ter uma ficha técnica ali, né? Não sei se todo mundo já viu isso, um datasheet, que é uma folhinha que vem com as especificações. E uma das especificações que tem nos datasheets é o MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Este pode ser um indicativo para ser analisado no caso da gente querer ter uma ideia do quanto esse equipamento é confiável. Quanto maior o MTBF, que normalmente é dado em horas, maior o tempo que ele leva até apresentar um defeito. MTBF é tempo médio entre falhas, em inglês, tá? Então, se eu tenho lá um MTBF de 180 mil horas, é só a gente dividir isso aí por 24 e você vai descobrir em dias. Isso é uma média feita em laboratório de quanto tempo que aquele equipamento levou em horas até apresentar algum problema, tá? Então, quanto maior este valor, mais tempo é provável que o equipamento funcione sem apresentar um problema. É possível que eu adquira ele hoje e amanhã ele apresente um problema? Né? Porque a gente está falando em probabilidade, a gente não está falando em nada determinístico, tá? Então, a marca do equipamento, né? Existem dentro de uma mesma marca, tem modelos que são construídos de uma forma a oferecer garantias maiores. Então, o importante é a gente saber que esta rede toda ela vai ser tão confiável quanto este equipamento for. Porque no caso da topologia em estrela, se esse computador aqui parar de funcionar, o restante continua se comunicando, né? A rede inteira não para. Então, a nossa questão principal na rede em estrela é o switch. É com ele que a gente tem que se preocupar. E a gente tem também as topologias físicas híbridas, né? Como o próprio nome sugere, é quando eu tenho mais de uma topologia sendo utilizada ao mesmo tempo. Então, eu falei para vocês que ia falar lá do centro universitário onde eu trabalhava, e a gente tinha feito o quê, né? Deixa eu fazer o anel primeiro, que é mais fácil, talvez. Eu tinha lá o anel de fibra, aí tinha alguns switches conectados nesse anel. Então, esse anel passava por uma área específica, fazia ali uma espinha dorsal, um caminho pelo campus. E aí, conforme a necessidade, a gente tirava aqui ou lances de fibra ótica também, ou lances de par trançado conectado aqui a switches. Nossa, fazer esses quadradinhos aqui é duro. E aí aqui eu tinha uma topologia em estrela. Tinha um switch aqui, né, ligado na fibra ótica, e dele saía um cabo, e aqui eu tinha uma antena ligada. Então a gente vai tendo várias topologias sendo misturadas dentro do espaço físico da empresa. Quando a gente tem isso aqui, a gente tem uma topologia híbrida. Então aqui também a gente tem o desenho de um anel, e do anel saem aqui eu tenho um barramento só para exemplificar, mas aqui eu tenho outro barramento, aqui eu tenho uma estrela, aqui eu tenho outra estrela. Então isso aqui é uma topologia mista. Tudo bem? Professor, eu acho que meu áudio está travado. Estou vendo que não sai do desenho. Ah, o vídeo está travado? Meu vídeo. Eu coloquei no celular aqui agora. Para mais alguém tá assim ou não? Não, acho que é meu computador mesmo. Tenta sair da aula e voltar
lá no computador que às vezes resolve. É que eu perdi, eu ia perguntar você falou da híbrida, né? Sim, Aí travou no desenho e falei, não tô entendendo. Mas, nesse desenho aqui, isso. Aqui tem a estrela sim. no meio, né? Uhum. E esse do lado com o switchzinho, você falou qual... Ah, uma antena de Wi-Fi. Ah, tá. Mas aí são híbridas por quê mesmo? Essa aqui é a Porque estrela eu e a do tenho Wi-Fi. a do Wi-Fi aqui, ela às vezes também vai ser uma estrela, só para mostrar que eu tenho um equipamento diferente. Mas aqui eu tenho, no caso, um anel Uhum. e uma estrela. Ah, não, então tá Não bom. coloquei barramento aqui porque não é mais utilizado, né? Eu não vou ter provavelmente aqui nenhum pedaço da rede feita com cabo coaxial. Aqui eu só quis colocar um elemento diferente, uma conexão sem fio aqui ligada ao anel também. Beleza, obrigado. Mas fisicamente não, né? Porque eu não tenho uma conexão ali de cabos, mas logicamente falando, quando eu tenho aqui um access point Wi-Fi, normalmente eu tenho uma estrela também, que os outros equipamentos conectam e ele é um ponto centralizador, como eu tenho aqui na rede de par trançado também. Beleza? Meu áudio sumiu. Ou vocês ficaram quietos? Beleza, professor. Ah, tá. Tudo bem. Tá. Então, eu vou parar esse vídeo agora, tá? Com as explicações das topologias, e aí a gente vai entrar em alguns equipamentos de rede. Tudo bem? Ótimo. Tudo good. Tudo good. Então, paremos.